Que a paz esteja com todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. Esse é o vídeo de número 5. E hoje nós vamos falar sobre os indicativos do arrebatamento. Em Mateus 24, o Senhor Jesus deixou para que nós soubéssemos algumas coisas que ocorreriam antes do arrebatamento. Então, lá em Mateus 24, depois você pode ler o capítulo todo, eu vou citar algumas coisas que o Senhor Jesus deixou para nós ficarmos atentos. O aparecimento de falsos profetas, falsos cristos, guerras, pestes, nação contra nação, fome, terremoto. Tudo isso nós podemos observar que já aconteceu e ainda acontece nos dias de hoje, não é mesmo? E não podemos deixar de citar a extraordinária história de Israel. O Senhor Jesus, ele disse aos discípulos, quando ele olhou para o templo, quando ele olhou para Jerusalém, ele disse assim: aqui não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu no ano de 70 depois de Cristo. Jerusalém foi invadida e naquele momento, naquela época, muitos judeus foram mortos, muitos morreram, e os que sobreviveram precisaram deixar o território. Então, eles foram para vários países, eles saíram ali de Jerusalém. E nesse momento eles já não tinham mais, eles já não eram mais considerados como uma nação. Eles não eram mais um país. E eles ficaram nessa situação durante mais de 1800 anos. Em Isaías 66, 8, já havia uma profecia que dizia assim: poderia uma nação nascer em um só dia? Pois ela nasceu. Houve uma assembleia nas Nações Unidas e foi determinado que haveria essa votação, né? No dia 29 de novembro de 47, essa assembleia, que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, houve uma votação sobre uma resolução que recomendava o estabelecimento na Palestina de um Estado judeu e um Estado árabe, né? E isso foi concretizado no dia 14 de maio de 1948. Então, nessa data, ocorreu a criação do Estado de Israel. Então, eles tiveram uma permissão, eles voltaram para sua terra e eles foram estabelecidos como nação, como um país. Por quê? As profecias, as promessas do Senhor, elas estão se cumprindo e elas vão se cumprir. Tudo que Deus prometeu para a nação de Israel, né, vai acontecer. E para isso, necessitava que eles fossem novamente uma nação, estivessem ali na sua terra, juntos, né? Glória a Deus. E sobre os outros indicativos, né, do arrebatamento, nós podemos citar também algumas pessoas, eu não vou citar nomes, né? Mas algumas pessoas que se apresentaram durante esse tempo, se mostrando falsos cristos, né? No período interbíblico, que vai de Malaquias até Mateus, apareceram aproximadamente
1.050 falsos cristos. Na região de Nazaré, só na região de Nazaré, apareceram mais ou menos 72 falsos cristos. Então, quando apareceu o Senhor Jesus, muitos pensavam que ele fosse o de número 73. Só que aí realmente o Senhor Jesus, ele já era o Messias, né? O verdadeiro Cristo. Glória a Deus. E aqueles que puderam enxergar isso foram bem-aventurados, né? Depois, continuaram aparecendo falsos cristos, muitos falsos cristos. Inclusive, aconteceu um episódio que nem todas as pessoas vão se lembrar. Pessoas da minha geração vão se lembrar de um episódio muito triste. Eu não vou citar nomes, né? Mas uma pessoa, né? Um homem se dizia o verdadeiro Cristo e ele fundou uma seita. E ele pegou, assim, as pessoas que seguiam essa seita, eles foram para uma fazenda, né? Todos os seguidores foram com ele para uma fazenda. Isso aconteceu no ano de 1993. Foi muito triste, porque ele incendiou 54 adultos e 21 crianças. E quando o FBI invadiu aquele local, né, ficaram sabendo que ele dizia assim, que as pessoas que foram incendiadas, que todos ressurgiriam, né, ressuscitariam como a fênix. Foi um episódio muito triste que aconteceu. Além desses falsos cristos, e houveram outros, muitos outros, né? Além desses falsos cristos, nós podemos também observar, além da história de Israel, que foi maravilhosa, né? Nós podemos observar o Senhor Jesus deixando bem claro que o arrebatamento, ele é iminente. Ninguém consegue determinar uma data para o arrebatamento. Isso tem que ficar bem claro. Mesmo que alguém chegue e fale para você, olha, o arrebatamento acontecerá no final deste ano, ou acontecerá até tal ano. Não acredite, porque ninguém. O Senhor Jesus, ele disse assim naquele momento, que somente o Pai sabia a data certinha. Eu não sei se hoje, né, o Senhor Jesus sabe, porque o Senhor Jesus voltou para o céu, está sentado à direita de Deus Pai. Pode ser que hoje ele já saiba, mas naquela época que ele estava aqui na terra, ele deixou bem claro que somente Deus sabia a data. Então não adianta nós queremos fazer cálculos. O que nós temos que fazer é observar realmente todos os acontecimentos, ficarmos apercebidos, vigilantes, cuidando para que não venhamos a perder a nossa salvação e anunciando cada vez mais para mais e mais pessoas se converterem também, para que possamos subir no arrebatamento, estarmos prontos para o arrebatamento. Por quê? O arrebatamento será muito lindo. Nós subiremos num piscar de olhos, né? Eu vou explicar com maiores detalhes. Mas, para quem ficar aqui na terra, haverá a grande tribulação. Então, será assim um período muito triste para quem não subir, porque será um período que aqueles desviados ou aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus e se arrependeram de não aceitar, será um momento que
eles vão ter que não aceitar a marca da besta, eles vão ter que ficar firmes, né? Não renunciar ao Senhor Jesus, não adorar o falso Cristo. Então será assim, um período muito difícil, então é melhor subir no arrebatamento, né? Isso que a gente quer que aconteça conosco e com as pessoas que a gente anuncia o Evangelho. Eu vou citar para vocês algumas teorias sobre o arrebatamento, né? Nós acreditamos no pré-tribulacionismo, tá? Nós somos pré-tribulacionista. Só vou citar para que você saiba. Existe uma teoria chamada arrebatamento parcial, que quem acredita nessa teoria acredita que alguns irão subir e depois quem se preparar vai subir um pouco depois, por partes. Não tem respaldo bíblico. Existe uma outra teoria que se chama pós-tribulacionista. Acredita-se que todos passaremos pela grande tribulação e aí depois haveria o arrebatamento. Também não tem respaldo bíblico, porque se nós sabemos que o arrebatamento não tem data marcada, se começa a grande tribulação agora com os cristãos na terra, nesse caso então saberíamos, começou a grande tribulação, aí saberíamos que dali 7 anos haveria o arrebatamento. Então, também não tem respaldo bíblico. Uma outra teoria se chama arrebatamento mid ou meso tribulacionista. Significa assim, essa teoria acredita que a igreja passaria pela grande tribulação nos primeiros 3 anos e meio. Aí aconteceria o arrebatamento e aí depois mais 3 anos e meio para terminar a grande tribulação. Também não tem respaldo bíblico, porque se acontecesse isso, nós saberíamos exatamente a data do arrebatamento. E o Senhor Jesus deixou bem claro que ninguém sabe a data. E no que nós acreditamos, né, é no pré-tribulacionismo. Por quê? Porque a igreja será tirada. Nós ficaremos livres da ira de Deus na grande tribulação. Quando ocorrer o arrebatamento, a igreja vai subir. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Eu quero citar outra passagem bíblica, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, nós seremos arrebatados. Chegaremos lá na glória e participaremos de 2 festas. Uma é o tribunal de Cristo e a outra, as bodas do Cordeiro. Depois eu vou explicar com detalhes. Quem ficar aqui na terra passará pela grande tribulação. Então, cabe a nós escolher o que nós queremos para nós. Se nós queremos subir no arrebatamento ou se queremos enfrentar a grande tribulação, talvez nem dê tempo de
nos convertermos, de termos a salvação, então é melhor cuidarmos agora. A Bíblia fala para nós cuidarmos da nossa coroa para que ninguém a tome. Eu quero citar alguns propósitos do arrebatamento da igreja, né? O primeiro desse propósito é livrar, aqui diz, os embaixadores do reino, que somos nós, os cristãos, né? Do perigo iminente, que é o período tribulacional. Então, o propósito do arrebatamento é nos livrar da ira de Deus. O segundo é recompensar a igreja do Senhor Jesus Cristo mediante a entrega de galardões no soleníssimo tribunal de Cristo, como se fosse uma formatura, né? Nós, arrebatados, passaremos pelo tribunal de Cristo, não para condenação, porque quem for arrebatado já não será mais condenado, mas para sermos galardoados, recompensados, né? Será uma grande festa porque receberemos presentes do Senhor, né? Coroas, cargos, não sabemos exatamente como será, mas será lindo e muito mais do que podemos imaginar ou pensar. O terceiro propósito do arrebatamento seria conduzir a igreja às bodas do Cordeiro, que se dará em seguida ao tribunal de Cristo, enquanto na terra ocorrerá a grande tribulação. O quarto propósito do arrebatamento é introduzir a igreja no reino da glória e imortalidade, conforme o desejo expresso pelo Senhor Jesus. Então será simplesmente maravilhoso. Nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, eu vou falar um pouquinho sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Mas então, até aqui, você está ciente da atitude que você tem que tomar, né? Se você quer realmente a salvação, você tem que estar vigilante, e se você realmente é convertido, né, é cristão, você vai querer que as pessoas que te rodeiam também subam com você. Lógico que a salvação é individual, mas cabe a nós pregarmos o evangelho, né, darmos bom testemunho e que as pessoas consigam ler a Bíblia no nosso testemunho de vida. Você pode falar, você pode ensinar, mas você deve agir conforme as Sagradas Escrituras. E eu espero que você tenha entendido até aqui, que você tenha ficado com gostinho de quero mais, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.